Meu nome é Juliano Cedrone, eu sou roteirista e produtor. Eu tive uma conversa esclarecedora com o Celso Loduca, meu sócio e parceiro, e a gente tratou de temas necessários para buscar uma narrativa brasileira, genuinamente brasileira e com mais potência. Acho que vale a pena dar uma olhada. Oi, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso Quem Somos Nós, o Slow Talk semanal sobre nós, animais humanos. Se você tiver curiosidade sobre tudo que a gente já fez nos 7 anos e pouco de programa e 4 e pouco do YouTube, vai lá no quemsomosnós.com.br, escolhe a plataforma que você prefere assistir, ouvir, YouTube, Spotify, SoundCloud, e curta da maneira que você mais se sentir à vontade. Hoje é o segundo e último capítulo da minissérie para falar sobre série de TV. Como é criar uma série? Qual é o processo de botar de pé uma série? O que acontece nos bastidores de uma série? Então, para falar do lado de dentro dessas séries, o showrunner, premiado roteirista brasileiro, sócio do Ventre Studio e meu sócio também, parece que é um jabá, mas não é, o cara é bom, Juliano Cedrone. Quem é você? Eu sou um cara muito curioso e muito inquieto que está em busca de muitas respostas, talvez respostas demais. Acho que eu sou esse cara aí. Bom, conta um pouquinho, você é roteirista, né? Conta um pouquinho como é que você chegou a isso. De onde você veio, que formação você teve, por que você escolheu ser roteirista, para depois a gente conversar sobre o assunto específico que é qual é o lado B desse negócio de fazer série, como é fazer uma série de verdade, não só do jeito de quem está assistindo. Conta um pouquinho a história. Então, eu sempre fui da área mais de humanas e eu me interessei por fotografia muito cedo, mas eu entrei na faculdade de Direito, larguei, entrei numa faculdade de História, larguei também, fiz fotografia, comecei como fotojornalista, acabei caindo nas redações de revistas através da fotografia. Logo eu caí para o texto, fui ficando cada vez mais no texto, largando a fotografia, até que eu realmente entrei com força só como repórter, depois editor, depois diretor de redação de revista. Fiquei muitos anos na Trip, dirigindo a revista, e aí eu comecei a entender que as pessoas liam muito menos do que a gente gostaria que elas lessem. As matérias e as edições que a gente fazia, fui ficando um pouco frustrado, e aí apareceu a possibilidade de fazer primeiro um documentário, roteiro para documentário. Como apareceu? De onde veio isso? Eu recebi um convite de um colega, não era um amigo nada, que ia fazer o primeiro documentário dele. Ele queria fazer sobre motoboys de São Paulo. E ele nunca tinha feito filme, a produtora nunca tinha feito documentário, e eles me chamaram e eu nunca tinha feito o roteiro. Então era uma combinação. Tudo para dar errado. Tudo para dar errado e deu certo. Pelo menos a gente ganhou um prêmio importante, que foi a Mostra Internacional de São Paulo, como o melhor documentário daquele ano. O documentário viajou vários festivais, mas o processo foi muito interessante na hora de fazer o documentário e o roteiro. E aí eu peguei gosto pela coisa, voltei para a redação, comecei a achar o jornalismo impresso cada vez mais complicado, as quedas nas vendas, as pessoas lendo cada vez menos. Aí eu fui estudar roteiro de verdade. Falei, não, isso aqui não é brincadeira, precisa estudar. E fui para a Argentina passar uma temporada, morar lá e estudar roteiro. Parou tudo e foi para lá, é isso? Parei tudo. Eu tinha um patrimônio na vida, que era uma Land Rover,
E eu vendi com esse dinheiro, fui para lá e gastei. Estudei roteiro na Argentina, fiquei 3 meses morando lá. Na volta, fiquei desempregado um pouco. Me chamaram para fazer mais um documentário sobre o Caetano Veloso, Coração Vagabundo. Fiz o roteiro e eu falei, mas isso aqui não dá dinheiro, não tem trabalho aqui, não fica rodando um atrás do outro, de vez em quando aparece. Aí comecei a entender que para ter uma estabilidade mínima assim, de trabalho, eu precisava estar dentro de uma produtora. Aí me chamaram para entrar numa produtora como diretor de conteúdo, e aí eu fiquei na Pródigo Filmes 10 anos, acabei virando sócio. O que é diretor de conteúdo? É importante só para a gente entender que a gente está falando com gente, ninguém entende muito, né? Nem eu, nem ninguém. Mas então, assim, você entende mais. Então, o que é isso? Uhum. Então, a maioria das produtoras de audiovisual do Brasil vivem mesmo da propaganda, né? Depois que o cinema parou lá com o Collor, nos anos 90, ficou muito difícil viver só de filmes, documentários e séries. Então, foi todo mundo para propaganda. E aí, passado uns anos, começou a voltar o que eles chamam de mercado independente audiovisual, que não é de canal, não está ligado a nenhum canal, e são produtoras. E aí as produtoras de propaganda, que não tinham muita ideia de como fazer conteúdo, documentário, longa, começaram a chamar esses diretores de conteúdo, que é um cara, seria uma espécie de um editor de livros, é um cara que faz a curadoria dos temas, monta as equipes, traz essas parcerias para começar o projeto de um roteiro, de um filme, por exemplo, ou de um documentário, assim por diante. Então, eu fui chamado para a Pródigo para fazer isso, e era uma produtora muito forte de propaganda, ainda é, então tinha uma cultura de propaganda muito forte ali. Então foi um começo difícil também, entender ali dentro da empresa como é que a gente podia trabalhar, sendo que só se falava em propaganda. Eu lembro que eu entrei a primeira semana lá, encontrei um diretor no corredor e ele falou, nossa, fiz 2 filmes esse mês. Eu falei, nossa, o cara é um gênio. E aí ele chamava comercial de 30 segundos de filme. E aí eu falei, entendi. Então a gente começou a trabalhar juntos e aí eu só fui para a parte do conteúdo, né? Eu nunca fiz propaganda. Tá. Quando você fala assim, parece um pouco fácil. Eu vou lá, eu sou o diretor de conteúdo, eu escolho os temas, eu monto a equipe. Qual é o critério? Qual que é o critério de um diretor de conteúdo? E depois, você é roteirista, tá certo? Também, né? Um showrunner, né? Eu te apresentei como showrunner. E qual que é o critério? Como é que escolhe? Fala assim, acho que eu quero falar disso. Como é que funciona isso? Então, Celso, eu acho que a primeira coisa para ter que eu acho um termo bem estranho, direção de conteúdo, por exemplo, né? Como se alguém fosse possível dirigir o conteúdo, né? Uma coisa tão grande. É igual diretor de arte. Eu sempre achei uma piada esse termo, diretor de arte. O cara vai lá e dirige a arte inteira, assim. Mas eu acho que o critério, eu acho que a ferramenta necessária é ler, consumir muito conteúdo de diferentes tipos, imprensa, jornalismo, artigos, livros, filmes e séries, e tentar prever naquele espaço de tempo do formato qual vai ser o tema relevante na hora de ser lançado. Então, a gente fala, por exemplo, num documentário. Um bom documentário é, no mínimo, 1 ano de trabalho entre a ideia e o lançamento. Na verdade, é mais para 2 anos. Tem documentários que demoram 10 anos. Tem documentários que demoram a vida inteira. Aquele do Santiago, do mordomo, do João Moreira Salles. Ele demorou 40 anos para fazer aquele documentário. Mas vamos dizer que você tem um bom documentário, entre 1 e 2 anos você consegue fazer. Qual é o grande tema daqui 2 anos que vai ser relevante e interessante para as pessoas? Né? Eu treinei isso muito na revista mensal, porque na redação de uma mensal você está sempre trabalhando numa edição 3 meses antes do lançamento.
né? Você começa ela, as primeiras pautas, reunião de pauta e tal, 3 meses, aí vai para 2 meses, aí você fecha ela, fica na gráfica esfriando e aí você lança ela. Então, eu fiquei treinando isso muito tempo e foi um lugar muito bom para isso. Quando eu pulei para o audiovisual, eu falei, puta, agora eu tenho que levar isso a 1 ano, 2 anos, no caso de um longa-metragem, 3 anos. É difícil. E aí eu acho que o único jeito de fazer, e isso também não se ensina, eu já fiz muito curso fora do Brasil, dentro do Brasil, li muito livro, não é uma coisa que se ensina. O jeito que eu encontrei é ser um consumidor de bons conteúdos o tempo todo, fazer essa curadoria para você e de vez em quando você consegue ter um insight e falar isso aqui vai durar esse tempo. E aí você batalha e aí começa a montar o projeto. Às vezes você acerta, às vezes não. Às vezes, quando sai, já passou o calor. Mas eu acho que essa é a coisa mais importante para um diretor de conteúdo. É saber o que vai ser relevante lá na frente. E quando você falou, eu fiz um curso de roteirista, né? Roteiro de série é diferente de roteiro de filme, que é diferente de roteiro de documentário e etc. Quer dizer, o que é um curso de roteirista? Só para entender, depois a gente vai entrar nas séries e nas coisas em si, mas assim, você tem, no mínimo tem que saber escrever, você já sabia fazer isso, você era o diretor de redação da Trip e tal, então você já estava aprovado isso, então o português estava bem. Agora, o que é isso? Quer dizer, o que é aprender a fazer um roteiro? Acho que a principal diferença, a primeira e principal diferença é documentário e ficção. Essa é uma grande diferença e eu acho muito importante as pessoas que vão tentar entrar nesse mercado, se interessam por esse mercado, primeiro pensar e estudar esses 2 gêneros, são muito diferentes e é muito simples você entender isso. Um é muito próximo do jornalismo, o outro é um romance, é um livro, né, de uma história inteira ficcionalizada. Então, são ferramentas diferentes, uma matéria-prima completamente diferente que você trabalha, né? A questão toda do documentário, você tem um compromisso ético de trabalhar com a verdade. É claro que as decisões que você toma no roteiro, na direção, o lugar onde você põe a câmera já abala esta verdade, mas a tua matéria-prima é trabalhar com a vida real, né? Histórias reais, a gente até chama de personagens, mas é até talvez um erro chamar de personagens, que são pessoas, né? E você tem que criar um roteiro em cima de uma história que já existe ou ela está acontecendo na sua frente e você tem que trabalhar para que isso fique interessante como narrativa. Nos últimos anos, o roteiro de documentário ficou muito requintado, roubou muito das regras e da escola da ficção. Antigamente, se você for olhar os documentários antigos, eram mais chatos, arrastados, ou era quase como grandes reportagens de televisão. Você fala, puta, que saco, vi 1h30 de uma grande reportagem. E hoje em dia, não, você fica parado ali, né? Tem cliffhanging, tem primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, tem todas as regras da ficção que eles trouxeram para o documentário e fica muito mais forte o entretenimento na hora de assistir. Você vive o suspense e é tudo verdade. Então, aquele do Rajneesh, né? Aquele do Rajneesh, que foi um sucesso absurdo e tal. Acho que é um exemplo desse novo documentário. Assim, né? Perfeito. Wild Wild Country lá foi realmente, você não consegue parar de ver. Então, você tem toda essa seara de documentarismo, tem várias escolas dentro dela, tem o documentarismo mais purista, que não quer muito lidar com essas regras, tem o documentarismo muito próximo do jornalismo, todos os canais de jornalismo fazem documentário, CNN, Globo News, BBC e tal, tem lá, né, uma grade de documentários, que são grandes reportagens, algumas são ótimas, e tem outros documentários mais experimentais também, que também é muito interessante. Por exemplo, tem um brasileiro que eu gosto muito chamado Helena, que é o primeiro filme da Petra Costa, sobre a irmã que se suicidou, né? E é tudo verdade, mas parece que você está vendo uma ficção, a maneira como ela construiu, ela vai contando em primeira pessoa, são
poemas, ela vai lendo poemas, vai mostrando imagens de arquivo da irmã, é muito bonito. E é um documentário. E aí, então, para mim, foi muito mais fácil na minha carreira sair do jornalismo para o documentarismo. É muito natural isso, esse caminho, né? E eu sempre tive muito receio de ficção. Eu não era, quando eu estava no jornalismo, para mim, escritor de livro era um bicho muito mais inteligente, talentoso que a gente, ficava no outro canto, assim, a gente ligava, por favor, você pode escrever um textinho para mim, quem sabe e tal, porque você via que os caras tinham uma técnica diferente, assim, requintada e tal. Então, eu fiquei muitos anos só no documentário. E aí eu fui estudar ficção na Argentina. E aí eu vi que era bem diferente. E aí eu comecei a consumir muito mais ficção, livros, contos. E aí até chegou uma hora que eu tive que entrar nessas regras. Não tem jeito. Aí entra um universo enorme que é o roteiro de ficção, né? E aí você mencionou 2 formatos, longa e série. E a ficção, eu acho que os preceitos da ficção são os mesmos. Você precisa de grandes personagens, de um grande tema e de um grande final, sempre. Senão você sai frustrado. Né? Mas a maneira como você desenrola esses preceitos é muito diferente num longa-metragem e numa série. Né? A grande diferença, talvez mais simples e mais fácil de entender, é que na série você tem muito mais tempo para desenvolver, se aprofundar em todas essas nuances, nos personagens, nos conflitos, os plot twists. Você acha que vai acabar, a história ali não acaba, começa uma outra, assim por diante. E no longa não, tem começo, meio e fim, é quase como se fosse o longa é um romance curto ou um conto, né? Para quem gosta de ler contos. E a série é um grande livro, né? Que pode ter 2, 3, 4, 10 temporadas, se você acertar. Né? Então é muito instigante você poder carregar esses personagens durante muitos anos, mexendo com a vida das pessoas. Né? Mas é muito difícil também a técnica. Né? Por que a novela é diferente da série? O que aconteceu assim? Porque no final, quando você conta, você fala, é uma novela. A gente faz isso há muito tempo. Né? E qual que é a grande novidade, então, em relação à novela? Então, a novela brasileira é muito boa, né? Ela realmente viaja o mundo, a gente acerta e acertou muito nesse formato. E é importante lembrar que ela veio da radionovela, né? Que eram programas para as donas de casa se entreterem enquanto faziam os trabalhos de casa. Estavam ali cozinhando. Isso mesmo. Só para te interromper, quem bancava isso, quem inventou a radionovela foi a Gessi, que depois virou Gessi Lever e depois é Unilever hoje. Ele era, na verdade, uma ação de propaganda através de conteúdo. Isso eu não sabia. Tá vendo? Alguma coisa eu tenho que saber mais que você. Muito, não, e faz todo sentido, porque elas ouviam, né? As donas de casa passavam o dia inteiro fazendo tudo em casa, cuidando dos filhos da casa, faxinando. E hoje, na pandemia, a gente vê o trabalho que dá tocar uma casa, né, Celso? Não é brincadeira, não para, né? Eu acho que todo mundo vai dar aumento para as empregadas domésticas depois dessa pandemia, porque é impressionante a quantidade de trabalho. E elas ligavam aquilo ali, ficavam ouvindo, e era uma narrativa muito agradável e muito lenta no desenrolar, porque era natural que você estava ouvindo e perdesse alguns trechos. E se você perder um trecho, você perdeu o fio da meada da história, acabou, você está lascado. Né? Na época não tinha replay, não dá para gravar nem nada. Então eles faziam uma história muito didática que se repetia várias vezes para a pessoa realmente entender. Né? Então ela ouviu um trecho, ela teve que sair para a cozinha rapidinho, voltou para a sala, repetia o trecho. Né? A vilã xingava de novo a heroína e assim por diante, tal, não sei o quê. E aí entrou a televisão e a Globo, de uma maneira muito competente, transformou isso para o audiovisual, mas a essência da narrativa foi a mesma. Mas foi antes até, né? Era a Tupi primeiro que fez, a Excelsior que fez, acho que é o Direito de Nascer.
tinha você não era nascido, né? Então você não sabe essas coisas, mas então foi antes da Globo. A Globo é que transformou nessa coisa, mas antes da Globo já tinha as novelas, tinha até o Beto Rockefeller também. Olá. E aí é engraçado porque mesmo com a imagem, a narrativa, a maneira como eles contavam a narrativa, e ainda é assim, até hoje, impressionante, também é feito de um jeito que se você perder uns trechos, não tem problema, né? Então, acho que essa talvez seja a grande característica da narrativa da novela. O desenrolar é muito lento. A outra característica importante é que também ainda é uma herança da rádio, eles contam tudo o que estão fazendo. Parece que quase não tem a imagem. Então você vê os personagens até hoje falando assim: por que é que você pegou essa garrafa de água? Pô, eu estou vendo que o cara pegou, você não precisa falar isso, né? E eles falam até hoje isso, porque também se a mulher, estiver assistindo a novela de costas, cozinhando, ela vai entender a história, ela não deixa de entender a história. Então até hoje isso funciona. Tem um lado muito bom nisso, que você pega uma fatia gigantesca da população com a mesma história, né? Porque você dá a oportunidade das pessoas acompanharem, quem lê muito, quem nunca leu nada, quem está prestando muita atenção, quem passa uma semana, duas sem assistir a novela, quando volta pega, né? Então nisso a Globo acertou muito, ela conseguiu parar o país, né, com as grandes novelas dela e entreter todo mundo de classes sociais e faixas etárias muito diferentes, o que é um grande talento, né, Celso? Realmente você entreter tanta gente diferente durante tantos anos. Quando aparecem as séries americanas, o que foi um susto assim? Eles resolveram que eles não queriam ser tão lentos como as soap operas, né? Eles queriam fazer uma narrativa mais fechadinha, que a gente chama, mais rápida, mais bem construída. Se você perde, né? Você está falando, porque tinha séries lá de trás também, Gini é um gênio. Tinha séries lá de trás. Já era isso um pouco. Já né? Já era diferente. E a grande diferença, isso é legal, do mercado americano, eu li um pouco sobre isso, não sou nenhum expert, mas sei um pouco. E lá a grande diferença foi essa, assim, eles marcam, né, a era de ouro das séries americanas com os Sopranos, né? Os Sopranos é o primeiro ali, né? Nos anos 90, quando apareceu os Sopranos, ficou todo mundo, uau, o que é isso? É cinema, parece cinema, mas é uma série, não tem nada a ver com uma soap opera, mas eu quero ver mais e tal. Então foi realmente um marco. E esse marco se deve quando a indústria parou de dar o poder absoluto das séries nos estúdios para os diretores, que mandavam, e desmandavam, como sempre foi no cinema, Hollywood e tal, e tiraram dos diretores e deram na mão dos escritores. Falaram, olha, a gente entende que a essência da série não é a imagem, não é a arte da fotografia, não é a luz. Isso é do cinema. O cinema é um conjunto de tudo isso, isso tem um poder muito importante ali, mas na série o que conta mesmo é a história. E quem que entende mesmo da história? É o roteirista, não é o diretor. E fizeram essa troca não sem muito conflito, muita ciumeira, muita briga. Os diretores não queriam abrir mão disso, né? E o Soprano é a primeira grande série chefiada por um roteirista. E aí ficou todo mundo assim. HBO teve muita coragem. Sempre a HBO é um canal muito interessante. Eles sempre arriscam antes de todo mundo. E aí o mercado inteiro fez isso. Mandou todo mundo embora, os diretores, contrataram os roteiristas e começaram a dar poder para os roteiristas. E aí logo eles entenderam que roteiristas é uma padronização um pouco complicada, perigosa, se chamar todo mundo de roteirista numa sala de uma série. Eles entenderam que tinha diferentes talentos que era preciso ali para cada cadeira, né? E tem roteiristas de vários tipos. Tem roteiristas com mais técnica, tem roteiristas muito bons de diálogos, os outros são bons só de estrutura, e tem roteiristas que são bons em chefiar,
que é o bom e velho chefe, aquele cara que sabe lidar com planejamento, fazer reunião com cliente, cronograma, orçamento e tal. E tem roteirista que não sabe nada disso. E aí nasceu o showrunner. Quando eles separaram e falaram, não, peraí, para tocar um projeto desse, precisa ter uma cabeça ali nessa sala de roteiro, que não é qualquer roteirista. O cara pode escrever muito bem, mas se o cara não souber chefiar esse processo todo, mandar embora quem não está funcionando, trocar e assim por diante, não vai funcionar. E aí veio o showrunner. Então é todo um processo de décadas, na verdade, para chegar onde chegou, e parece que deu certo esse processo, porque as séries modernas são fantásticas, né? Tem gente que fala que hoje essas séries premiums assim estão mais interessantes do que o próprio cinema. O cinema deu uma esvaziada, né? Ficou menos ousado, arrisca menos, né? Tirando o cinema independente, que é autoral, o cinemão mesmo parou de arriscar, né? Veio a Marvel, veio todos esses cinemas de bilheteria e ficou chato, né? Como é uma sala de roteiro? Que essa é uma curiosidade de todo mundo. Uma sala de roteiro americana, que eu acho que é onde eles inventaram, e depois uma sala de roteiro no Brasil, quais são as diferenças, e na Argentina, onde você também fez o curso, como é que é esse dia a dia, primeiro lá, aqui, e o que você puder falar. Bom, eu vou falar um pouco do caminho que eu fiz, que eu acho que é mais fácil para organizar os pensamentos. Eu caí na ficção muito de paraquedas, de uma forma até um pouco irresponsável. Assim. Eu botei uma ideia no papel, levei para um canal. Eu já tinha feito vários documentários, tinha feito um curso de ficção, mas e o canal comprou, falou, vamos fazer. Eu falei, ok. E aí eu fui atrás de montar uma sala de roteiro para a série que chama Oscar Freire 279, uma série pequenininha que se passa numa locação só construída em estúdio. Era a grana que a gente tinha para fazer. O que, na verdade, torna a necessidade do texto ser melhor ainda, porque para você aguentar ficar trancado ali, o texto e a atuação tem que ser bons, né? E aí a gente montou uma microsala e eu tive a sorte de chamar a Antônia Pellegrino, que era da Globo. E a Antônia trouxe a experiência de novela da Globo, de sala de roteiro de novela da Globo, para nós. E a Globo não tinha esse nome, mas a Globo tem sala de roteiro desde que ela começou a fazer novela. Era isso, as novelas. É sempre um autor, que é o showrunner, que não deixa de ser um showrunner, com um monte de roteiristas embaixo. O autor dá o texto principal, a ação principal, a gente vai para lá, divide entre os roteiristas as tarefas, você escreve esse personagem, você escreve essa cena e tudo mais, depois ele pega esse material todo, junta num episódio, dá um tapa final no texto e entrega para a produção. É isso que a Globo vem fazendo. Cada um escreve na sua casa, não é isso? Na novela, né? Cada um escreve na sua casa, exatamente. E isso acontece porque a novela é o que eles chamam de obra aberta. Isso quer dizer que enquanto eles estão escrevendo, eles estão filmando e eles estão veiculando. Isso é muito interessante porque você vê se o público gosta desse ou daquele personagem, já dá tempo de mudar, né? Então, se todo mundo ficasse numa sala de roteiro durante novela, são 9 meses, uma novela mais ou menos, as pessoas iam se matar, não ia ter vida, né? Então, eles fizeram um jeito que assim, tem reuniões semanais, eles dão a cara da semana, todo mundo vai para sua casa, fica recebendo as encomendas de texto, fica escrevendo sozinho, entrega na mão do autor. O autor, esse sim, não tem muita vida durante o processo. O cara trabalha 10, 12, 14 horas por dia para dar unidade de texto e vai entregando. E ganham milhões, né? Merecidamente. Exatamente, exatamente. É o ser humano, o escritor no Brasil que mais ganha dinheiro, é o autor de novela da Globo. Nada chegou perto, tirando Paulo Coelho. Mas nem os autores de livro brasileiros, do mercado mesmo, ganham tanto dinheiro quanto os autores da Globo. Isso há muito tempo, eles ganham muito. Né? E aí veio os americanos e profissionalizaram de uma maneira
eu acho que até mais inteligente para a realidade deles, a sala de roteiro. Porque a Globo ela tem uma peculiaridade que ela sempre quis reter os talentos. Então, toda vez que ela acha um roteirista, ela contrata e põe na folha de pagamento, CLT. Diretor, mesma coisa, ator, mesma coisa. Isso era um modelo de Hollywood anos 40. Né? Eu tenho o Brad Pitt, ele é meu, então tudo que eu fizer vai ser com ele, vai dar certo, então não sei o quê. Todo o mercado do mundo inteiro não conseguiu manter isso e ficou independente. Você contrata por obra e assim por diante. Né? A Globo manteve isso e mantém até hoje, o que é bem impressionante para o bem e para o mal. Está mudando um pouco, né? Mantém menos. Exatamente. E o mercado americano, neoliberal, o que ele fez? Eu não quero contratar ninguém, eu quero trabalhar por obra, todo mundo independente, eu contrato essa empresa que contrata esse showrunner que contrata esse roteirista. E se eu quiser trocar, troco e tudo certo. Então todo mundo trabalha sob o mesmo sistema, vamos dizer assim. E aí, então, eles profissionalizaram muito a sala de roteiro. Então, lá nos Estados Unidos, eu tive a sorte também de escrever uma série inteira com uma roteirista profissional americana de Los Angeles, a Heather Roth, para criar o Coisa Mais Linda. Então, a gente trouxe ela para cá e foi muito bacana, porque eu ia perguntando para ela tudo, assim, é assim que vocês fazem? Como é que vocês fazem? Vai me contando e tudo mais. E tinha muitas diferenças, assim, sabe, no processo todo, assim. Ela me puxava de canto e tal. Então o que eles fizeram? O modelo americano o showrunner, que é esse cara que cria a história, ele tem um peso lá no mercado muito grande. Esse cara é um profissional assim muito importante no processo e ele é muito ouvido em todas as etapas. Pelos clientes, né, pela Netflix, Amazon, Fox, CBS, etc., mas também no processo todo da equipe e na hora de levantar a série, na hora, por exemplo, que mexe com a direção da série. E a Heather me falou uma frase muito boa, que ela falou assim, Juliano, as pessoas vão entrando no processo de uma série, né? O diretor entra, depois o ator entra, depois o montador e tal, não sei o quê. Ninguém fica tanto tempo com aquela história como os roteiristas. Então, ninguém sabe tanto daquela história como os roteiristas. Então, os roteiristas têm que ser ouvido em tudo. Ele pode não ser um expert em figurino, mas ele imaginou um figurino para aquele personagem. Ele dormiu, ele viu referências, ele está, às vezes, há anos com esse personagem na cabeça. E aí vai um diretor, às vezes desavisado, escolhe uma roupa ruim que não tem nada a ver, já desconstrói um pouco e enfraquece o personagem. A gente vê isso direto acontecer. Né? Então, a primeira coisa é isso, eles dão uma liberdade para o showrunner para cortar o processo criativo inteiro até a montagem final do episódio. E aí eles colocam, esse showrunner tem a liberdade de montar a sua sala, ele tem um budget e um cronograma, como qualquer job criativo, né? Você tem que ter lá, e você administra essa sala. Geralmente uma sala americana, por exemplo, de uma série de 8 episódios de 45 minutos, que é drama, né? Eles dividem lá drama e comédia por formato, né? Então, por exemplo, uma primeira temporada de drama americana, geralmente é um showrunner. Às vezes eles preferem começar a história com só 2 roteiristas até ter o arco macro inteiro levantado e aprovado pelo canal, e aí eles chamam mais roteiristas para realmente levantar só os roteiros. Então vai de... O que é o arco macro? O que é o arco macro? Explica para as pessoas o que quer dizer isso. O arco macro, eu acho que é o primeiro grande texto que você precisa criar para uma série de ficção, que é a história, tem gente que chama no Brasil de argumento também, e é a história macro da primeira temporada. Vai começar aqui, essa história, ela vai ter vários desenrolares, que a gente não entra no arco macro ainda, a gente só dá uma ideia das grandes coisas que podem acontecer, mas ela vai terminar aqui. Isso é muito importante, ter um final, mesmo que você mude o final depois. Mas para vender uma série, você precisa chegar com esse arco macro para o canal e falar assim, olha, essa série eu sei onde ela começa, eu sei um pouco do miolo dela e eu sei onde ela termina. Esse é o arco macro. Então, para levantar esse arco macro, geralmente é um showrunner com 1, 2 roteiristas. Aí você escreve lá durante um bom tempo.
E junto disso, desse texto, você escreve as biografias dos personagens. Você vai levantando cada personagem, você vai dando o passado dele, de onde ele veio, filho de quem, como é que ele foi criado, até o momento que começa a série. Onde está esse personagem hoje? E aí você avança junto no arco macro com esse personagem. Então, esses 2 textos principais são os textos que a gente chama de Bíblia para vender para um canal ou para um streamer, né? Isso pode levar, no Brasil, algo em torno de 2 a 4 meses para você levantar. Nos Estados Unidos é muito mais rápido. Eles são muito mais rápidos em tudo que eles fazem lá, comparados com a gente. O processo inteiro de escrita de uma série, direção, montagem, eles são muito mais rápidos. E eu acho que o motivo disso é, primeiro, eles têm escolas muito boas, faculdades muito fortes, e o mercado todo sempre passa por faculdade, são raríssimos os que não estudaram. Então, eles saem não só com uma técnica muito aguçada, mas eles saem com braço. Eles gastaram horas escrevendo. Não é um cara que escreveu um pouquinho todo mês, depois do trabalho. Não. Passou 4 anos na faculdade, o cara escreveu sem parar. E isso faz diferença na hora de uma sala de roteiro. Você tem roteiristas que não conseguem escrever um episódio numa semana. O cara pira, fala, não consigo, preciso de um mês. E lá eles escrevem. Não tem essa. Depois reescreve, depois melhora, não tem problema, mas o cara escreve. E o outro motivo que eu acho que eles são muito mais rápidos é que tem processo claro durante todas as etapas. Tudo tem processo. O cronograma, Celso, isso para mim foi das maiores surpresas de ver uma sala americana, foi ver a importância do cronograma. Não tem um dia que não tem no cronograma o que você vai fazer, a equipe inteira na sala de roteiro, o que se faz de manhã e o que se faz de tarde. Você imagina que uma sala inteira pode durar de 6 a 8, 10 meses? Tudo está decupado, cada dia desse tempo inteiro está decupado. Essa manhã você vai trabalhar nesse... Antes de começar? Antes de começar. É dureza fazer esse cronograma. Eu, por exemplo, levo uma semana para fazer um cronograma de uma série, antes de começar. E você precisa disso. E esse cronograma é dividido com o cliente, com a Netflix, com a Amazon. Então, eles estão vendo onde você está. Na quarta-feira, às 3 da tarde, eles sabem que você está trabalhando na sinopse do episódio 3. E é importante porque ele quer fazer uma mudança no episódio 2, então ele tem que te ligar logo, porque vai afetar no 3. Então, é tudo concatenado, né? Tudo está costurado. Essa é uma das grandes diferenças também, você perguntou, do longa e para a série. O longa tem lá um texto, você resolve mexer depois e falar, puta, não estou gostando daquela passagem. Claro que o bom roteiro vai desmontar um pouco, mas o volume é muito menor, você reescreve rápido. Uma série desse tamanho, o volume é tão grande de texto, que a hora que chegar lá na frente, você fala, quero mudar um negócio no episódio 2, se a série estiver bem escrita, ela desmorona. Desmorona. Você vai ter que voltar e reescrever muita coisa, porque tudo tem que estar amarrado. Nada deveria estar ali solto. Você vê isso nas séries americanas. O cara abre uma gaveta, tem uma arma, pode ter certeza que essa arma vai voltar lá na frente. E isso eu acho que é uma das fragilidades do nosso roteiro no Brasil. Eu acho que a gente importou do cinema autoral brasileiro, que veio para o mercado de séries, um roteirista mais solto, que pô, eu quero escrever uma cena bonita, só uma cena bonita, porque eu quero, e que não tem muito, aquela cena não tem muito compromisso com o resto da série, e isso vai aguando a série vai ficando meio lenta, aí você fica com aquela sensação no final do episódio de frustração, puta, eu não sei se eu vou para frente aqui. A série americana, eu acho, você pode não gostar dela, mas às vezes você vai até o final. Você fala, puta, ela me pegou, preciso ver onde vai dar isso aqui. E isso é técnica de roteiro. Tem uma coisa nos Estados Unidos, por exemplo, em propaganda, também não é o diretor que determina como vai ser o corte final. Isso é uma coisa muito diferente do que sempre foi no Brasil. No Brasil, os diretores de propaganda queriam ser diretores de cinema, e muitos deles se transformaram em diretores de cinema e etc. Lá nos Estados Unidos, o diretor filma, mas nem monta.
Olha, eu Então, não eu sabia. acho que na hora, com algumas exceções sempre, né? Sempre tem essas exceções, grandes estrelas e tal. Mas, de uma maneira geral, não. Filma e não monta. Quem Entendi. montava era a agência, quem montava era a agência e o cliente. O diretor não montava. Então, acho que talvez isso também, na hora de passar para séries, na hora de mudar essa coisa, mudou um pouco o raciocínio, né? No cinema lá também. No cinema a gente sabe disso. O diretor é muito importante, depende do diretor, né? Porque a Major monta o filme do cara e às vezes o cara tem que engolir aquilo ali. Tem depois a versão do diretor, mesmo o cara, né? Mesmo o Ridley Scott que fez alguns filmes mais ou menos bons, tá certo? Teve que depois falar, ó, essa é a minha versão, não foi a Teve, versão do coisa. teve, Então mas tem uma... engraçado, porque essa é uma discussão muito boa, eu acho muito necessária para o Brasil. Porque é exatamente o que você falou, as produtoras a propaganda era tão importante nas produtoras brasileiras que essa cultura do diretor endeusado ficou muito forte, né? As propagandas, veio do longa, que veio do longa, olha que só, veio do diretor do cinema novo, do diretor autor. exatamente. Aí ele entra na produtora brasileira, vira o rei. E eu lembro de ver apresentações para as agências que eles vendiam o diretor, eles não vendiam o trabalho, o pitching, nem a produtora, eles vendiam só o diretor. Eu acho que tem uma questão de business que a gente tem que falar, que é o seguinte, né? O cinema nos Estados Unidos era um big business, o cinema aqui nunca foi, e a nossa saída foi ter cinema autoral, uma coisa mais parecida com o cinema europeu e não como o cinema americano, né? Com exceção daquela época quando a gente tentou imitar o cinema americano, lá das chanchadas e etc., a gente se colocou, ou existia cinema como cinema autoral. A maioria das pessoas queria ser diretor de cinema de longa-metragem, mas não tinha dinheiro, não tinha negócio, né? Não tinha business, não tinha mercado. Então, o que o cara fazia? Para pagar o aluguel, ele fazia propaganda. Para pagar o aluguel dele, ele fazia propaganda. Então, era o começo disso foram diretores que queriam ser diretores de longa, fazendo publicidade para pagar as contas, mas trazendo um pouco desse vício, vamos dizer assim, do diretor autoral, mas também trazendo coisas boas do diretor autoral, porque os caras ajudavam muito, eu sou testemunha, ajudavam muito na conversa e do ponto de vista cinematográfico, como fazer o comercial. E aí depois o pessoal quis mudar para a série, quando o mundo começou a ir para lá, trouxe também exatamente esse mesmo DNA, vamos dizer assim. Ainda nós estamos, por exemplo, o Fernando Meirelles, ele começou em propaganda comigo, né? E saiu de propaganda também comigo, quer dizer, eu fui o primeiro patrocinador dele, o primeiro comercial dele fui eu. Mas ele era um cara que queria fazer longa e fez propaganda e depois fez longa muito bem, ele é excepcional e etc. E aí e tem a O2 que faz séries e etc. Então ainda nós estamos nesse momento, né? Ou talvez o final desse momento, posso dizer. Eu acho que tem uma confusão ainda muito grande que a gente vai ter se a gente quer virar player desse jogo do alto entretenimento, do entretenimento de qualidade de verdade, porque tem isso também, né, Celso? Agora o público acostumou a assistir o que é bom, não interessa de onde é. Ainda Você vai bem. lá nos streamers, né? Você fala, eu quero o que é bom, cara. Ah, mas é turco, não tem dinheiro, azar o teu, entendeu? Quero assistir o que é bom. Então, assim, ou a gente entra nessa briga de entretenimento de alta qualidade, ou a gente está lascado, a gente vai ficar só falando com o brasileiro, né? E mesmo os brasileiros estão agora com Bem o mais. sarrafo lá em cima, né? Ainda bem, eu acho isso ótimo. Exatamente. E o que não aconteceu ainda? A gente não construiu no nosso mercado as arenas para preparar os profissionais para chegar nesse sarrafo aqui em cima. Primeira coisa, escola. Não temos. Tem um monte de escola de roteiro, de cinema muito fraco.
mesmo, assim, sabe? São escolas que tapam buraco, a própria formação dos professores, tem uns que eu adoro e tudo mais, mas assim, não existe um processo de formação como, por exemplo, na Argentina tem. Tá? Na Argentina você vai lá e fala, eu quero escrever roteiro de longa. Tem lá a cadeira só para você estudar roteiro de longa. Não, roteiro de série. São coisas muito diferentes. E lá tem. Então, essa é uma coisa que a gente vai ter que encarar. Boas escolas para entrar nesse mercado. A outra coisa é parar com essa ideia de que é possível todo mundo fazer tudo e começar a buscar especialistas. Porque é isso que você acabou de falar, o diretor de propaganda agora está fazendo longa e agora está fazendo série. E ele quer continuar fazendo tudo. Desculpa, cara, não dá para você ser bom em tudo. Vai ter que escolher um negócio aí. Você tem que passar 10, 12 horas estudando e fazendo só uma coisa para talvez ficar muito bom. Então, a hora que você faz tudo, eu já tive essa experiência de pegar diretores de propaganda e jogar no conteúdo e foi desastroso. Assim. Porque é aquilo que a gente estava falando no começo do papo, assim, sabe? O cara não lê os livros, o cara ele não sabe o que ele quer contar, mas ele sabe usar a câmera, ele sabe a cor, ele sabe a direção de arte, mas ele não sabe o que ele quer contar. E aí, conteúdo é a história, né? E aí eu faço uma divisão, eu aprendi a fazer essa divisão, trabalhando com muitos diretores, muitos projetos, que é assim, a priori, todo projeto de longa-metragem, eu acho que é um projeto cujo diretor tem muita importância. Tem que ter, desde o começo. Ele deveria estar no processo de roteiro, não ele escrevendo, mas ele deveria estar ali desde o começo. Ele tem que acreditar naquele texto, naquela história, porque é a visão dele que vai contar no final. É do diretor. No caso das séries, não é. Eu acho que no caso das séries, a visão é desse roteirista-chefe ou desse showrunner ou como quer que seja. Claro que a gente precisa muito do diretor do lado e o diretor pode entrar em qualquer etapa. Ele pode entrar no comecinho, lá do texto. É muito bom quando isso acontece e é feito de uma forma profissional e com processo. O que acontece no Brasil? Muito. Começa-se a escrever uma série, grandes produtoras, tá? Começa esse texto. Esse texto começa a andar, é uma locomotiva, não pode parar. Se parar, desmorona. Se você está escrevendo uma série de roteiro com uma equipe grande, os textos estão sendo aprovados pelo canal, você não pode parar. Você tem que seguir adiante. Você tem que reescrever e assim por diante. O que acontece muito aqui? O diretor começa a ler muito pouco, porque é um volume muito grande, é muito difícil fazer análise de roteiro. Todo mundo acha que sabe ler roteiro de ficção no Brasil e pouquíssima gente sabe ler. É um texto técnico, é difícil você achar o problema daquele texto. Não é um livro que você, gostei, não gostei. Não é, você tem que, é muito caro, vai ser tudo filmado, você tem que saber analisar aquilo. Então, muitos diretores começam a ler e falam, não, tá tudo certo. E aí você acaba os textos. E uma sala de roteiro boa no Brasil custa algo em torno de 500 mil a R$1 milhão, só o texto. Então, é um investimento. 1 ano de trabalho e tal. O que acontece? O diretor pega, geralmente as produtoras dão essa liberdade total para os diretores e ele fala assim, agora que eu vou montar o casting, vou começar a ensaiar, agora eu quero mexer no texto. Porque eu sou diretor. E começa ele a mexer no texto. E vai desmoronando o texto. E a produtora deixa. O que acontece nos Estados Unidos? Não tem essa. Sindicato. Você toca no texto, você recebe um processo. O diretor é convidado a analisar o texto o tempo todo, inclusive a sugerir mudanças. Quem mexe no texto é o escritor. O diretor não pode mexer no texto. Ele cai fora do mercado. É assim, o mercado espirra esse cara. E eles lá nem tentam fazer isso, os diretores, porque eles já entenderam que assim funciona. E aqui a gente ainda está nessa briguinha de poder. Não, eu sou diretor, eu posso tudo. Então eu vejo várias séries com uma ideia muito boa, personagens muito bons, estrutura frágil, finais muito frustrantes. E aí eu vou conversar com os roteiristas, que são amigos, colegas e tal, e os caras estão revoltados. Falam, o cara mexeu em todo o meu texto, ali na hora, no set de filmagem às vezes, e a produtora deixou. O que está acontecendo que está engraçado?
a gente tinha os executivos de canais brasileiros que não tinham também muito a percepção dessa hierarquia. Quem faz o quê, quem tem poder para o quê. Com a entrada da Netflix, da Amazon e desses gringos todos no nosso mercado, eles estão começando a botar a mão no processo. Eles não deixam mais cada um fazer o que quiser. Eles já entenderam que ou eles organizam isso ou não vai, a gente não vai melhorar de qualidade. Ao mesmo tempo, a gente pode olhar eu vou tentar de novo fazer um paralelo com propaganda, que eu não tenho como não fazer, né, pela minha história. A propaganda brasileira tentou achar uma linguagem própria para poder se impor mundialmente. Já que, se a gente tentasse se enquadrar na linguagem internacional, a ideia é, então, por que eu preciso dos publicitários brasileiros se eles fazem a mesma coisa que os internacionais? Então, assim, o processo nosso no Brasil também sempre foi um pouco mais caótico do que o americano, e a gente achou um jeito, com menos dinheiro, de criar um jeito brasileiro de criatividade, para transformar os publicitários, e acho que a gente conseguiu, pelo menos aquela geração e a geração anterior, dizendo assim, nós precisamos desses caras, porque esses caras entendem de Brasil. Será, agora me ocorreu isso agora, será que se a gente se enquadrar na estrutura de trabalho internacional, a gente não vai uma hora ficar dispensável? Eu penso muito sobre isso. Eu acho que essa é uma questão que não é só do cinema, da série, do audiovisual, né? É uma questão das artes em geral. Hoje em dia é tudo tão globalizado, né? Todo mundo consome os mesmos livros, os mesmos filmes. E a hora que você vai escrever, né? De vez em quando você pega um escritor brasileiro, você fala: nossa, mas parece que eu estou lendo um livro americano, passado no Brasil. Eu realmente penso muito sobre isso. Eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, sim, sempre. Mas eu acredito que, se a gente entender os benefícios do processo, vai sobrar tempo para a gente trabalhar nas brasilidades do texto, da direção e dos atores. Eu acho que o processo e a disciplina, ele só dá isso para a gente, ele dá mais tempo. Lembrando que a gente vem de um cinema, que é o cinema novo, que foi, né, o único momento do cinema como movimento brasileiro que teve uma relevância internacional, que a máxima era uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. E ela pulava o roteiro, essa frase. Não tem roteiro. Tem uma ideia, vai filmar. E eles fizeram muito isso. Eu vi muita entrevista do Glauber, do Barretão, da turma toda. Eles falavam, cara, a gente tinha um pouquinho, fazia um argumento, um texto ali. A hora que chegava o dinheiro, vamos filmar. Vamos filmar, vamos filmar. E o anglo-saxão, né, é um bicho muito mais planejador, né? O inglês e o americano, eles planejam. Então, um roteiro nada mais é. É interessante, na língua espanhola, o roteiro chama-se guion. É um guia. Ele vai te guiar o processo todo, né? Então, eles gastam muito tempo no roteiro, porque eles sabem que, se aquilo estiver sólido, todo o resto do processo vai sair melhor, mais suave, provavelmente vai economizar tempo e dinheiro no final. Né? E a nossa rebeldia, que também é interessante, eu acho, esse lado brasileiro rebelde, não quer, vamos, improvisa e tudo mais, ele acabou botando o roteiro num lugar, sabe, de primo pobre durante muitos anos. Então, acho que agora a gente tem que primeiro voltar, ter técnica, estudar, conseguir ter começo, meio e fim nas coisas, e aí isso vai sobrar tempo para a gente falar qual que é a brasilidade. Né? Eu acho que os grandes filmes brasileiros... Técnica e disciplina são liberdade, né? Assim, disciplina é liberdade, disciplina não é prisão e tal. Agora, é uma boa pergunta essa, o que nos faz únicos, né? Talvez a gente ainda não tenha achado isso, né? O que nos faz únicos? Porque a gente tem mesmo que absorver tudo que foi assim e, ao mesmo tempo, não nos tornarmos dispensáveis. A gente tem que ser único. Porque senão, para que ter uma indústria de narrativas aqui no Brasil se a gente vai fazer tudo parecido com eles e com 10 vezes menos dinheiro, né? Concordo plenamente. Eu acho que essa é uma questão super
profunda assim que a gente nunca deveria largar dela, a gente deveria estar sempre de olho, né? Eu acho que como indústria e mercado nós ainda não temos um cinema brasileiro moderno que tem uma marca. Por exemplo, você pensa no cinema iraniano, tem um jeito de fazer o cinema iraniano. Você pode não gostar, é lento, é parado, mas é diferente do resto do mundo, né? Aí veio o cinema asiático, né? O cinema sul-coreano, e também tem um jeito. O cinema italiano tem um tom diferente do cinema de todo mundo. Eu acho que o cinema moderno brasileiro, como um todo, tá? Como mercado, não temos isso ainda. A gente tem alguns filmes e algumas séries aqui e ali que chegaram num lugar muito interessante, com uma brasilidade forte, mas não como movimento. E é um problema. Por exemplo, eu acho que a Argentina tem esse DNA muito mais claro e forte do que a gente. E é um país muito mais pobre, muito menor, que produz menos que a gente, com menos dinheiro. Aí, a hora que você assiste O Segredo dos Seus Olhos, é um filme estritamente argentino, feito por um cara que foi morar 10 anos em Los Angeles e ficou dirigindo todas as séries enlatadas, House, Grey's Anatomy. Ele ficou ali dirigindo tudo que tinha para pegar a técnica, e aí ele voltou para o país dele e falou assim: agora eu quero fazer um filme argentino, mas com técnica e processo. E deu no que deu, foi o primeiro Oscar dos caras. Correto. Eu acho que a gente ainda não chegou lá. A gente acabou desviando, a gente começou assim as diferenças entre as salas de roteiro. Você conhece bem lá as salas de roteiro americana e tal. E parece que assim, tem séries que dizem assim, tem 30 roteiristas, os caras vão jogando um monte de ideia, 99% das ideias morrem, não tem aquela coisa de ficar de biquinho porque a tua ideia não foi para frente. Tarará, um pouco diferente de novo com essa história mais autoral que tem aqui. E fora que os salários lá são estupidamente maiores do que aqui. Então lá tem um profissionalismo maior, as pessoas são remuneradas adequadas por esse profissionalismo, e aqui a gente está num processo ainda, não é? Eu acho que tem algumas coisas. Por exemplo, trabalhando com a gringa lá, ela me levantou. Ela sofreu muito trabalhando aqui. Foi muito difícil para ela, não só dentro da sala de roteiro, mas a relação dela como criadora da série com os produtores, com os diretores, com o processo todo. Porque para ela era tão óbvio as coisas, era tão claro que funcionava assim, e de repente ela chega num país que nada funcionava do jeito que talvez devesse funcionar. Por exemplo, alguns episódios que aconteceram que eu posso contar aqui sem meridar ninguém. A gente montou a sala de brasileiros, a sala era inteira em inglês, porque ela não falava português, então a gente criava em inglês, escrevia em inglês, então tinha que ser brasileiros que escrevessem bem em inglês. Montamos uma sala com bons roteiristas. O primeiro sinal assim de alerta dela foi isso, assim, tem uma primeira fase da sala de roteiro que é dar boas ideias para os personagens e para as histórias. E é oral, o trabalho é oral, você passa semanas dando ideia. E se a gente fosse para lá, e se a gente fosse para cá, e assim por diante. Claro que essas ideias têm que compor certas gavetas, isso tem que funcionar, tem que ter um começo, meio e fim. Mas são ideias originais mesmo, né? Ideia é uma coisa muito etérea, né? A tua ideia, a minha ideia, qual que é melhor, qual que é pior, qual é o critério? É difícil. Qual é o papel do showrunner? Falar sim para essa ideia e não para todas aquelas. E vamos adiante. E aí passou umas semanas aqui, ela falava assim, bom, primeiro, eu tô com problemas nessa sala de roteiro. Eu falava, conta. Ela falou assim, primeiro que eu sinto que toda vez que eu escolho uma ideia, todos os que não foram contemplados fecham a cara como se estivessem na quinta série. Tipo, então não vou mais dar ideia. Sendo que o trabalho do sujeito é dar ideias. Segundo, que quando ela dava um ok para tal ideia, numa sala americana, aquela discussão termina ali. Vamos para a próxima. No Brasil, eram 40 minutos das outras pessoas tentando emplacar as ideias. Por que você não me deu essa ideia? E mais 40 minutos de argumentação. Para, no final, chegar no mesmo lugar. Ela continua querendo ir para lá. Então, isso gasta um tempo precioso que vai faltar lá na frente um novo tratamento que você deveria ter escrito e não escreveu. Então, isso acontece muito. Eu acho que essa ideia de que o roteirista ele é um ser
criativo, que fica em casa, na boemia, escrevendo sozinho. Não é nada disso para a série de TV. É um cara que trabalha bem em equipe. Não é disso pra nada, na verdade. Eu acho que não. A propaganda já teve essa ideia também lá atrás, etc. E se profissionalizou há muito tempo. Não é pessoal o assunto, né? Não é pessoal. Não é pessoal. Não é que você não gosta de mim porque você não gostou da minha ideia. Não é que eu não vou. Mas propaganda já abandonou isso há muito tempo. Né? Mas acho que a propaganda é um ótimo exemplo, porque a propaganda é mercado, é trabalho e resultado. Então, ou vocês profissionalizavam rápido o processo, ou vocês iam morrer. Não ia dar certo essa história. Então, assim, não teve essa. Vocês pagavam muito bem todo mundo, então tinha que funcionar e era tudo muito rápido. Então, a margem de erro era muito pequena, né? Tinha que funcionar. Aqui no conteúdo, no cinema, por exemplo, você tem casos de roteiristas de cinema que são boêmios, que trabalham em casa sozinho, de cueca, e fica, sabe, alcoólatras. E tem uns que funcionam, mas é um longa-metragem, o cara passa 3 anos escrevendo um texto. Escritores de livro também. Tem esses casos e funcionam. Então, as pessoas vieram para a sala de roteiro, às vezes com essa ideia. Não é, o negócio ali a minha sala de roteiro começa às 8 da manhã. É uma reclamação direta. Os caras ficam assim, 8 da manhã, é trabalho. Né? Uma outra coisa que a gringa chegou aqui e ficou passada, que ela falava assim, é tudo muito disperso na sala brasileira. Quando vocês vão ver, tá todo mundo vendo celular e batendo papo, e não pode. Você tem que ficar na história. A história tem que estar todo mundo na mesma frequência, porque a coisa precisa avançar. Aí um outro episódio que foi engraçado. Passou umas semanas assim, a gente tinha uma assistente de... Essa é uma figura muito importante da sala de roteiro, assistente de sala. Geralmente é uma figura só. Salas grandes podem ter 2. E essa figura, o trabalho dela é que a sala toda, inclusive fisicamente, esteja funcionando. Então, todos os prints para ler os textos, a organização dos textos, é um perigo a quantidade de texto que tem e tal. Arrumar a sala, colocar prints de fotos de referências que a gente falou no dia anterior e tudo mais. Comida, café, tem que ter, senão a sala não funciona. Então, ela tem que fazer tudo isso. Além disso, ela tem que anotar absolutamente toda a conversa todo dia e tirar o extrato. É difícil para burro fazer isso. Porque você imagina 5 pessoas falando durante 2 horas sobre uma ideia, e aí essa ideia é a que vai para frente e já muda de assunto. Se você não está antenado ali, você perdeu. E essas notas depois rodam para todo mundo na hora que todo mundo vai para casa escrever. Então a gente começou com uma assistente de roteiro muito boa, que falava inglês muito bem. Passou umas 2, 3 semanas, a Reda me chamou de canto e falou, puta, vamos ter que mandar embora. Eu falei, mas por quê? Ela é ótima. Falei, não, ela é ótima, mas ela não para de dar ideia. Eu falei, puta, Reda, mas a gente é brasileiro, a gente é assim, latino, né? A gente é meio solto. Eu falei, não tem problema, as ideias, inclusive, são boas. A questão é, ao dar ideia, ela não está anotando. E a gente está pagando 5 vezes mais para os outros roteiristas. Então, ou a gente bota ela de roteirista, porque aí a gente ouve as ideias dela e a grana vai fechar a conta, ou a gente manda ela embora. Aí eu falei assim, não, peraí, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu bater um papo com ela, porque realmente a gente está começando aqui no Brasil isso e tal, não sei o quê. Fui falar com a assistente. Ela não entendeu assim, como assim? Eu tô falando, eu não estou dando tanta ideia assim. Eu falei, pois é, mas presta atenção e tal, não sei o quê. Bom, não mudou nada, a gente trocou mais 3 vezes assistência de roteiro. Então a cultura brasileira, a gente precisa mudar essa chave logo, assim. Sabe? O Matthew Weiner, que é o criador do Mad Men, era roteirista júnior dos Sopranos. E ele conta que ele tomou porrada nos Sopranos durante 5 anos. E ele entendeu que ele não era a série dele. Um dia eu vou ter minha série, e aí vai ser as minhas ideias. Mas essa série não é minha. E tudo certo. E assim funcionou, e lá na frente ele fez o Mad Men e tal. Então a gente precisa ter essa ideia. Às vezes o roteirista fica muito magoado porque o chefe de roteiro, que acontece, às vezes o chefe de roteiro sabe menos do que o roteirista. Isso é um erro do produtor, isso é um erro do canal, de não ter olhado isso e ter feito. Acontece. Só que se você topou estar na sala de roteiro chefiado por esse cara, você tem que ser chefiado por esse cara. Ou você pede demissão, tudo bem, mas
a gente ainda está nesse lugar, essa confusão toda, e é um desperdício de energia, de tempo que não dá para ter. E como é que você está vendo, então, ouvindo isso, Cinto, como que você está vendo o futuro das narrativas ou dos conteúdos, seja lá o nome que a gente vai dar para isso, aqui no Brasil? Se a gente está nesse meio do caminho, é um meio de caminho, como é que você acha que a gente tem que se estabelecer? Já falei na introdução, você é meu sócio, a gente montou uma empresa disso, que é a Ventre Studio, mas, então eu sou seu sócio nessa empresa e tal, e qual que é a tua visão? Então, por que fazer uma empresa agora? Não sabia que ia ter o Covid, tá certo? Vamos esquecer essa parte. Mas por que fazer uma empresa agora nisso se a gente está nesse estágio no meio do caminho, vamos chamar, não é embrionário? Então, eu acredito muito no potencial de contar histórias do ponto de vista brasileiro. Eu acho que o Brasil é uma experiência que vale a pena. É um país muito interessante, é um país muito conflituoso, com grandes problemas, e no storytelling, na narrativa, a gente sabe que conflito é bom para boa narrativa, né? E o Brasil tem, né, uma série de elementos na nossa fundação que valem a pena ser contados para o brasileiro e para o mundo. E acho que isso a gente já provou na literatura, nas novelas e na música, né? Quando a gente acerta de verdade. Bossa nova, samba, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Assim, quando a gente acerta, o negócio realmente viaja muito, com muita força. Eu acho que o audiovisual tem esse potencial também no Brasil, né? As séries e o cinema. A gente tem que chegar nesse lugar. Eu acho que os gringos chegando aqui do jeito que chegaram, com essa força, eles vão acelerar a nossa formação. A gente vai ter que aprender na marra. E eles já estão fazendo isso. Então, o que ia demorar 10 anos, com esses gringos aqui trabalhando muito corpo a corpo com a gente, eu acho que vai demorar menos. E a gente já está vendo isso agora. Mas a primeira fase disso, que são séries corretas, com começo, meio e fim, que é o que eu acho que as boas séries brasileiras hoje estão cumprindo. Elas contam um pouco do Brasil, claro, porque são histórias brasileiras, filmadas no Brasil, com atores brasileiros, então elas contam um pouco. Tem começo, meio e fim, tem algum ritmo, não é um ótimo ritmo de storytelling, mas tem padrão de qualidade que está começando a ficar coerente, que isso também é um grande problema nosso, roteiro muito fraco, às vezes ator muito bom, diretor ruim, então ficava uma coisa meio torta. Isso não vai para lugar nenhum. Ou todo mundo padroniza minimamente a qualidade dos profissionais, ou a gente não vai para frente. Então, eu acho que isso está acontecendo. Agora, ainda é muito inicial. Assim. Eu acho que quando você vê uma grande série inglesa, americana, nossa, você fica passado, assim, né? Meio humilhado, assim, de como é bom ver talentos dominando aquela linguagem, ousando. Eu acho que é isso que você perguntou, que eu acho que a gente não está lá. Não tem nenhum autor brasileiro, nem diretor, que dominou o storytelling de série, por exemplo, a ponto de poder ousar. Então, ou a gente termina sem pé nem cabeça as histórias, que é muito frustrante, que eu acho que ainda tem muitas sendo feitas desse jeito, ou é muito correto, tem começo, meio e fim só, não te surpreende. Eu acho que o próximo passo é quando esses profissionais e esse mercado ficar mais maduro e mais seguro, falar, legal, agora que a gente aprendeu o arroz com feijão, lição de casa, agora vamos usar, agora vamos colocar a tal brasilidade. Né? Nós somos um povo diferente porque, vamos colocar isso na narrativa, como é que isso sairia? De vez em quando você vê, por exemplo, você citou o Fernando Meirelles, eu acho Cidade de Deus um filme brasileiro muito potente. Né? Ele tem começo, meio e fim, ele teve uma linguagem, ele teve um ritmo que não tinha na época, ficou todo mundo meio assim, uou! A grande frase era, nem parece filme nacional. É isso mesmo. Né?
E veio de uma experiência muito interessante, o processo foi muito interessante. Ele pegou a Katia Lund, jogou no morro das favelas do Rio de Janeiro e falou: me traz esses atores e vamos transformar esses meninos em atores. Muito interessante o processo todo, deu certo. O Braulio fez um excelente roteiro, a coisa aconteceu. Então, a gente tem as ferramentas aqui e a seara para produzir muito bem. E uma outra coisa que eu acredito muito, Celso, é que existe um interesse mundial no Brasil meio inexplicável, mas existe. A gente é uma incoerência muito grande. Mas hoje menos, né? Hoje o interesse negativo, não é? Hoje é o interesse. Como é que a gente se meteu nesse lugar, né? Mas esse interesse negativo também é interesse. Isso também é uma questão para ser pensada. Eu canso de receber nessas reuniões que a gente faz com os gringos, né, ou com os colegas que moram fora, europeus, eles querem saber mais da nossa crise. Como é que vocês chegaram nesse lugar? Mas me explica melhor esse governo. Mas quem é o Lula mesmo? Conta para mim, vai. Você que sabe. Eles não entendem. A gente não faz muito sentido. E ao não fazer sentido, a gente é interessante. Agora, para nós que vivemos aqui, obviamente, o preço é muito alto, né? A gente sofre na pele. Mas do ponto de vista de storytelling, a gente é muito rico. Você não vê eles com esse interesse no Uruguai, na Hungria, sabe? Em países africanos, eles não têm. Aqui tem uma conjunção cultural e esse melting pot, né, de todas as raças que vieram para cá e tudo mais, que é meio único. Então, acho que a gente tem que se aproveitar disso, inclusive na hora de contar as histórias difíceis, as histórias dos conflitos. Está cheio de história. A gente não contou, Celso, ainda, não filmamos nem o Mensalão, nem o impeachment do Collor. A gente fez um grande filme ou série sobre isso. Então, a quantidade de histórias boas que tem aí para serem feitas é inesgotável. Então, mas a gente não tem mercado para isso, tem? Eu acho que tem. Mercado, eu acho que tem. O que eu acho que a gente tem que fazer é começar a errar menos. Para as pessoas começarem a acreditar mais. Por exemplo, né, tem um sujeito que é um cara que diz se aquele projeto vai ou não para frente, que é o executivo de canal, o executivo de streaming. Ele recebe um monte de bíblias, que nem a gente falou mais cedo, lê, analisa e fala, vamos para lá. Né? Se você tem um padrão de mercado mais alto, esse cara também se sente mais à vontade de ousar mais. Então, eu li quem foi o cara que apostou nos Sopranos. Todo mundo achou que ele ia perder o emprego. Você é maluco, isso não vai dar certo. Ele sim, vai dar certo, não sei o quê. Um cara que ousou, mas ele estava na HBO nos Estados Unidos. Já era uma puta empresa, muito lucrativa, que acerta muito mais do que erra. Falou, vamos apostar. A mesma coisa com Mad Men. Mad Men rodou o mercado inteiro, inclusive na HBO, e ninguém pegou. De repente, a AMC leu e falou, isso aqui é ouro. Quando eles lançaram Mad Men, a cúpula da HBO inteira foi mandada embora. Que não pegou. Então, eu acho que esse cara também está num lugar difícil, esse executivo de canal brasileiro. Porque eles estão indo o quê? Nas histórias mais fáceis. Porque ele tá, por um lado, ele está certo. A história é mais fácil de ser produzida com qualidade. Isso vai dar alguma notoriedade, vai dar audiência, que é o que eles precisam, pode dar um bom entretenimento, a conta fecha. Agora, a história difícil, ousada, o cara ele tem que arriscar mais. E esse cara está com medo, porque a maioria das histórias ousadas saem no Brasil pretensiosas, não tem começo, meio e fim. O cara vendeu um negócio e entrega outro. Ainda acontece muito isso, Celso. Isso é inacreditável. Imagina você na agência, encomenda um comercial para uma produtora com aquele roteiro, o cara te entrega um outro roteiro. Eu tive essa ideia. Ainda acontece isso no Brasil com o dinheiro do canal. Isso a gente vai ter que passar dessa página. Bom, acho que já estamos a 1h e tanto batendo papo, não parece, mas estamos. Caraca, já? Está na hora da gente fechar, porque senão as pessoas vão parar de assistir o programa. Se já não pararam. Os que já pararam, deixa. Eu sempre encerro com a mesma pergunta e acho um bom momento que a gente está falando um pouco do país, daquilo que nos faz diferente
e etc., para o bem e para o mal, né? Quem somos nós? Você pode responder brasileiros ou quem somos nós, humanos, a maneira, o que você preferir. Uau! Então, eu acho que eu vou no brasileiros, assim. Eu acho que nós somos um povo muito interessante, muito original, com pilares de fundação muito conflituosos e um povo ainda adolescente, em vários sentidos. E a gente está pagando um preço por isso. A adolescência é muito dura, né? É uma fase de transformação muito dura. Então, e geralmente é uma fase de escolhas errôneas. A gente erra muito na adolescência. E eu acho que é isso que está acontecendo com nós brasileiros. A gente está num momento muito difícil, mais difícil que a maioria dos outros países, né? Porque a gente teve uma combinação, a gente até já conversou sobre isso, sobre uma tempestade perfeita. A gente veio de um lugar político interessante, mas com problemas, juntou uma questão social, juntou uma questão sanitária e agora uma questão econômica. Então, a gente realmente está num lugar muito difícil. Agora, as grandes obras artísticas geralmente foram feitas em períodos difíceis. Então, isso pode ser um alento para a gente pensar e usar esse momento para melhorar as nossas narrativas. É isso. Bom, vamos ver. Boa! Obrigado.